E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 17 de 1, 21 e 20, vamos aí para nossa análise diária de Bitcoin. Ontem eu acabei não fazendo análise, galera. Estava bem ocupado aí com os projetos e acabei não fazendo no tempo para fazer. Mas vamos lá de atualização. Desde já deixa aquele likezinho, tá bom? Compartilha o vídeo se possível. Qualquer crítica, elogio, qualquer comentário que vocês quiserem colocar aí, vocês podem deixar pra gente aí, beleza? Sem problema algum. Importante é interagir aí com a gente. Se quiserem análise de alguma criptomoeda, vocês também podem deixar aí, beleza? Vamos aqui direto ao ponto, tá? Vem comigo. Galera, é o seguinte, a gente estava falando sobre toda essa queda aqui, né? Sobre essa manipulação que a gente teve nessas regiões aqui, pegando nessas regiões aqui de liquidez, que é a região lá do dia 4 de dezembro de 2023, onde a gente fez esse pico de volume elevado aqui, né? Não foi um pico tão elevado como esses aqui, mas a gente tem um posicionamento de place nessa região e a gente pegou e fez justamente a marcação e a gente sabe que bateu aqui umas 4 vezes, 1, 2, 3, 4, na verdade 5 vezes e sempre defende nessa região aqui. Então essa região aqui é uma região muito importante para a gente, né? E agora o que o mercado está fazendo? Depois que ele botou isso aqui tudo para baixo, né, que a gente pegou aqui bastante liquidez nessa região, nosso ABV que ele distribuiu aqui já estava mostrando fraqueza. Para quem está me acompanhando aí sabe que a gente estava falando aqui que eu não estava gostando desse movimento, que era um movimento aqui que não estava muito legal, na minha opinião. O dinheiro estava saindo aqui do Bitcoin e estava entrando lá no SDT, né, que eu estava falando isso para vocês. E a gente então estava olhando isso aqui no ABV. Nesse ABV aqui ficou muito mais claro do que no ABV lá do CoinGlass. Deixa eu ver uma coisa aqui novamente. CoinGlass? Acho que é CoinGlass, isso mesmo. Então aqui, esse ABV ele estava bem adiantado em relação... Eu estava até achando estranho, né, porque o ABV era para ser tipo idêntico um do outro, né? Mas eu tô achando que esse aqui, meu aqui mesmo aqui, ele tá bem mais tranquilo, bem mais sensível do que o do CoinGlass, né? Se for pegar no que é aqui, ó, o ABV aqui ele tava dando ali positivo, né? Topinhos maiores do que os topos anteriores. Deixa eu só colocar para vocês olharem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele fez topo mais alto, tá vendo? Então aqui era um sinal positivo até então. Aí depois veio essa queda. Só que no meu aqui ele já estava fazendo topos mais baixos, né? Então eu acho que esse aqui está bem mais sensível do que aquele outro lá. E os dois estão em período de 30, certo? Então o que o mercado fez? A gente tem essa marcação que a gente faz de 50%. Eu não vou marcar aqui porque senão vai ficar muita linha nessa região. Eu vou pegar e tirar essa aqui, tá? Na verdade eu não vou tirar essa aqui, eu vou deixar essa aqui ainda. Mas se eu for marcar uma linha aqui paralela, a gente está aqui praticamente, ó, bem no centro dos 50% do canal, dos 45, 191,90 aos 40, 369,81. Essa linha azul aqui ela representa 50% dessa barra de fluxo elevado. Então, qualquer movimento que venha buscar essas regiões aqui, essa região aqui principalmente é uma região interessante aqui de suporte, é todo o suporte aqui, né, que vem dessa barra aqui do dia 4 de dezembro. E a gente tem a parte final aqui, que é os 43.369,81, que é a referência desse canal aqui, total, né? Que é justamente 50% que eu estou pegando nessa região. Então, o que eu acho? O preço, ele praticamente está bem estável em cima de 50%. Então, a gente sabe que se a gente tem um rompimento para cima e fecha acima de 50%, a tendência maior é vir buscar 45.191,90. Se o preço ele fecha abaixo, né, a gente tem uma tendência maior de buscar 40, 309,81. Lembrando que os 40, 968,11 é os 50% dessa barra aqui, que defendeu bastante aqui nesses períodos, né? Então é isso que a gente tem em mente. Só que o que acontece? O que eu tenho aqui no meu ABV, né? No meu ABV a gente tem toda essa distribuição, o mercado distribuiu nessa região aqui, né? A gente teve essa distribuição forte, a gente fez aqui um topinho nessa região, ou seja, se eu pegasse aqui uma linha paralela também, vamos ver aqui, ó. Esse mouse aqui eu vou te falar. Ó, se eu pegar uma linha paralela nessa região aqui, pronto. Se eu pegar uma linha paralela, o que eu falei para vocês na penúltima aula que a gente fez aí, na última aula que a gente fez? Eu falei que se a gente perdesse esse fundo aqui, seria bem ruim, porque a gente poderia vir buscar regiões aqui mais baixas aqui, como 40.968,11 a 40.309,81, certo? Então o mercado aqui, a princípio, ele fez um topinho duplo nessa região e tentou fazer um teste de demanda, galera. Exatamente, o mercado está fazendo aqui um teste de demanda no ABV. E essa região aqui, que é uma linha laranja, é uma linha de VWAP. Aqui eu já gosto de ver melhor aqui, porque eu consigo ter a melhor... Aqui eu consigo ver direitinho, ó. Aqui na nossa VWAP está em 101.855 bi, né? E
OBV, ele está 97,111 bi. Aqui eu não consigo, só tem negativos, eu não sei por que isso acontece, mas enfim, isso aqui não é relevante. O que é relevante mesmo é entender aqui o que o indicador está falando. Então, a princípio, ele fez aqui um fundo duplo nessa região aqui e está testando a demanda. O importante desse indicador, ele é a gente romper a região tanto da VWAP como a região também ali dessa linha aqui, no caso, né? Essa linha que eu coloquei aqui, né? Tipo, a gente chama isso aqui de LTA. Eu nem uso isso para gráfico, tá? Mas aqui para o OBV aqui eu estou começando a dar uma olhadinha nele, né? O OBV eu acho que é interessante aqui para a gente ter uma noção mais ou menos de onde o preço tá, beleza? Então o que acontece? O mais importante nesse exato momento é o OBV, tá? O mais importante ele é o OBV sair dessa região, vir romper nessa região aqui, começar a ficar branco, né? De cor branca, que ele começa a ficar positivo e romper essas regiões. Se a gente consegue fazer isso, esse movimento aqui no OBV, mesmo com o preço querendo vir buscar essas regiões aqui, eu consigo entender que nesse momento a entrada aqui da grana está voltando novamente aqui para o Bitcoin, ou seja, a galera está colocando dinheiro no Bitcoin, e isso faz com que a demanda aumente aqui, tá? Se está entrando dinheiro, então a demanda vai aumentar, obviamente. Então, isso aqui seria um ponto principal no OBV para a gente entender. Então, a gente tem que romper primeiramente a VWAP, galera. A VWAP, nesse exato momento aqui, a VWMA, na verdade, perdão, ele está testando essa região e está servindo como uma região de resistência. Então, se tu for pegar aqui no que é, galera, ó, o Bitcoin, desde aqui de baixo, ó, desde aqui de baixo, deixa eu colocar isso aqui, bem pequenininho. Vou aumentar mais aqui. Pronto, o Bitcoin desde aqui de baixo, quando ele fez esse movimento aqui de queda, depois ele rompeu a VWMA para cima, a gente teve essa alta imensa aqui no Bitcoin, né? E tudo acima aqui da nossa VWAP, ó, todo o teste na VWAP aqui respondeu bem e o mercado ele começou a andar. Então isso aqui é totalmente positivo, é uma tendência bem forte aqui. Só que nesse exato momento a gente está perdendo essa tendência, né? Eu poderia botar esse ponto até aqui nessa região aqui, que foi esse último topinho aqui, ó, mais baixo que a gente teve. Mas, de qualquer maneira, vai servir aqui para mim, certo? Então, aqui, isso aqui, ele segura muito essa tendência. E agora a gente rompeu a tendência e está testando a VWMA. Então, quando a gente rompe aqui para cima e testa a VWMA, geralmente a gente tem um tempo de lateralização aqui para o mercado aqui, né? Ele começa a andar de novo, ou seja, para a grana entrar. Só que nesse momento, nota que ele não está fazendo aqui o topinho em cima, ele está falando abaixo, ele não está fazendo em cima, abaixo, né? Então a VWMA está abaixo desse topinho aqui, ou seja, está fazendo um teste de demanda. Então, se a gente não rompe a VWMA, a gente começa a falar que essa tendência ela está criando um fosso e isso faz com que o preço aqui vá cair, né? Porque significa que a gente está tendo desencarteiramento aqui do ativo, no caso do Bitcoin aqui sendo falado. Então, se isso aqui não romper para cima, a tendência é vir buscar essas regiões aqui de baixo. Se perde essa região aqui de baixo, possivelmente a gente vai beijar ali essas regiões de 40, 309,81. Lembrando que todas essas regiões aqui são regiões aceitáveis. Por mais que o mercado venha buscar essas regiões aqui, são regiões que realmente são aceitáveis para correção normal do ativo. Não tem problema nenhum, tá? Mas esse ponto é interessante. O que eu falei para vocês é que eu poderia pegar esse ponto aqui e colocar aqui, ó, como referência. Mas a princípio vai ficar nesse fundo aqui, certo? Nesse fundo aqui vai ser interessante para a gente observar aí como é que vai se comportar aí o OBV, beleza? Então, galera, nesse exato momento é exatamente isso que tá acontecendo aqui no Bitcoin, tá? A gente está tendo aqui mais força ainda é negativa, né? É vendedora. Por quê? Porque a gente está realmente fazendo teste de demanda em cima de uma VWMA, onde o preço tinha que estar acima, né? O preço não. O OBV tinha que estar acima, não abaixo. O OBV abaixo aqui, cara, é a tendência maior aqui, é fraqueza no mercado, tá? Agora, esse ponto aqui é interessante, os 50%, que o preço dele está chegando nessa região aqui, ó, os 50%, vamos botar aqui, ó, rapidão, galera, os 50% está mais ou menos aqui nessa região, certo? Ó, nessa região, dos 42.778,88. Então, o mercado ele tem que fechar acima. Se ele fecha acima, a tendência maior é 45.191. Se ele fecha abaixo, a tendência maior é 40.309,81. Isso aqui é uma coisa também que a gente tem que observar, né? Mas, pela leitura de OBV, eu sinto aqui, infelizmente, fraqueza no Bitcoin. Eu não posso falar para vocês aqui o que eu realmente acredito, eu tenho que falar o que eu estou olhando aqui, o que o gráfico está me mostrando aqui, está me falando. E o que o gráfico está me falando é justo, infelizmente,
é que a gente continua em uma fraqueza aqui do Bitcoin. A gente continua aqui em um período que a gente chama de distribuição, tá tendo desencarteiramento. Então isso aqui a gente tem que ficar bastante atento. Quando eu vou pegar aqui agora, eu vou colocar aqui, abrir mais uma, né, para colocar o SDT. Então vamos pegar o SDT aqui, super gráficos. Galera, quando eu acabar aqui, eu nem ia fazer, mas eu vou fazer lá uma análise lá do mercado brasileiro, que está bem interessante, eu não estou acompanhando, tá? Cadê o SDT? Então é muito importante a gente observar também o SDT. Antes de colocar aqui o nosso Market Profile, a gente tem que entender que nesse dia aqui, ó, teve uma barra interessante, uma barra de fluxo elevado no dia 11 de janeiro, beleza? Dito isso, vamos pitar aqui, favoritos, Market Profile e boa lá. Então, o que está acontecendo aqui que é muito interessante a gente observar? Diferente do Bitcoin, que a gente está nesse momento aqui, ó, né? Nessa distribuiçãozinha aqui, o mercado aqui ele começou a ficar positivo. É isso que eu quero que aconteça no Bitcoin. Tá vendo que o mercado aqui ele rompeu a VWMA e veio testar duas vezes aqui a VWMA, e aí o mercado começou o quê? Ter um encarteiramento aqui do ativo, ou seja, dinheiro entrando aqui no ativo, ou seja, o SDT, que é a dominância do SDT. E aí o mercado está fazendo topos mais altos, então aqui a gente tem um encarteiramento. Então aqui a gente tem mais força compradora do que vendedora, certo? Então isso aqui é primordial vocês entenderem isso. E aí, se eu for pegar no QE e colocar isso daqui e botar os 50%, o preço praticamente está acima dos 50%. Se esse fechamento aqui, se tiver esse rompimento aqui dos 50,70 mais ou menos, o mercado, a tendência maior que eu estou falando para vocês é vir buscar essas regiões aqui de volume aqui, ó. A tendência é essa, não estou falando que vai buscar isso aqui tudo, mas a primeira parte aqui, o primeiro momento, é buscar essa região aqui, ó, de 6,40 mais ou menos. Se for botar no QE, 6,37. O Bitcoin não, o SDT, aqui é a preocupação, 5,83 é 5,70, galera, né? Tá mudando, não sei se essa POC tá mudando, mas nesse exato momento aqui é isso, ó, 5,83. 5,83 é região de POC, então tá faltando o que? Já fechou o candle, né? O candle não conseguiu fechar acima, ó, veio aqui, fechou abaixo, tá tentando romper novamente. Esse rompimento dessa região de 5,83 é crucial, porque se isso aqui rompe, fecha acima dessa região, a tendência maior é vir buscar ali 6,37, cara. Se isso aqui acontecer, a gente vai ter uma sangria no Bitcoin aqui para vir buscar regiões até, né, vou falar aqui primeiro de 50%, ali em região de 37,800, mais ou menos isso, tá? Então, a gente tem que ter bastante atenção nesse gráfico aqui. Então, se a gente começa a ganhar, aqui a gente teve aqui uma grande demanda nessa região, que só que foi absorvida, né? E aqui não consegui mais passar, apesar que a gente não tem fluxo elevado nessa região aqui. Mas nesse candle aqui a gente tem, que foi dia 11 de janeiro de 2024. E aí o mercado ele já falou aqui que, pô, isso aqui é uma absorção, porque o mercado está acima de 50%, aqui bem longe acima de 50%, e o dinheiro entrando. Então, assim, a tendência, infelizmente, aqui desse ativo é subir. Por mais que a gente esteja aqui dentro da região de POC. E se isso acontece, o Bitcoin despenca e aí sim a gente pode vir ali buscar ali regiões ali de 37, 38, vou botar 38 a 35.500 e 1.36. Se isso aqui vem para cá, para 5.36, é batata vir buscar ali 35.500 e 1.36 ali, tá? Mais ou menos isso aqui de queda no Bitcoin. E pela configuração que o Bitcoin ele está me apresentando aqui, ele está tendo sim desencarteiramento, isso é negativo. E no STT a gente está tendo encarteiramento. Então o dinheiro está entrando aqui e está saindo daqui. Não dá para entender isso, cara. Realmente não tá legal, beleza? Então a gente tem que ficar bastante atento, certo? Agora, se o preço do Bitcoin, se o preço do STT, na verdade, ele não consegue romper essa região, se ele fecha aqui abaixo e começa a cair aqui, ó, pô, batata, cara. Se isso aqui acontece, a gente vai ter uma alta aqui no Bitcoin para vir buscar 191.90 e quem sabe romper essa grande região aqui da manipulação que teve, né? Então, só que para isso acontecer, a gente tem que estar rompendo no mínimo a VWAP, coisa que não está acontecendo. Então, na minha opinião, eu tenho mais força ainda compradora por conta do ABV. Por conta do ABV. Não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, mas pelo OBV aqui, a maior chance é disso aqui acontecer, não disso aqui. Que eu queria muito que acontecesse isso, beleza? Mas aí se o mercado ele perde essa região aqui, não consegue mais ficar acima dessa região, a batata, o STT ele começa a cair
E eu até falei para vocês que eu estava vendo aqui uma queda de 50% no SDT. E galera, na boa, eu ainda acredito. Se eu for pegar no gráfico semanal, olha só, no gráfico semanal, a gente tem aqui, ó, a distribuiçãozinha aqui, a gente rompendo todo esse canalzão, deixa eu botar vocês aqui, que vocês entenderem que eu estou olhando. Então tem todo esse canalzão aqui, beleza? E aí o mercado ele começa a perder esse canal. E aí a liquidez está nessas regiões aqui, ó, 4,48, 3,42 e a última, certo? E aí a gente tem um candle forte nessa região, que eu vou colocar agora aqui, ó. Indicadores. Caraca, cadê você? Rapaz, eu acho. É esse aqui. Pronto, o que que eu tenho aqui? Cara, eu tenho que... Opa, não tinha olhado isso aqui no semanal. O semanal tava marcando esse camarada aqui. Olha que interessante. Fazia tempo que eu não olhava você no semanal, né, galego? Interessante, galera. Então agora aqui é a maior concentração de volume. Mas puta que pariu essa... Vamos lá, galera. Vamos lá, vou mudar isso aqui agora. Não tinha olhado isso aqui no semanal. Pô, agora sim, pô, se for pegar isso aqui no semanal, viu? Semanal. Pô, semanal teve aqui, ó, no dia 8 de janeiro de 2024. Ih, rapaz, porra, agora o que que eu faço? Eu pego toda essa região, chata isso, cara, eu não gosto de fazer esse negócio aqui, não. Se eu for botar no que é, eu não vou pegar isso tudo, cara, eu não vou pegar isso tudo. Vou pegar lá da máxima aqui, pegar da mínima dessa barra aqui, mais ou menos, para entender isso. Porque o certo era buscar isso aqui, ó, o certo era isso. Na verdade, eu vou buscar isso, tá? Vou fazer isso. Agora eu vou marcar esse candle, beleza? Então vamos lá, vamos de semanal. Não tinha olhado isso aqui, galera. Não tinha olhado. Então eu não vou pegar lá a mínima, eu vou pegar a máxima. Pera, deixa eu ler aqui. Ah, galera, eu não tinha olhado isso aqui não, galera. Então eu vou pegar aqui, ó, da máxima. Não vou nem pegar da máxima lá não, vou pegar daqui. Porque como eu já vou botar grande essa merda, que eu nem gosto. Mas beleza, vou pegar todo esse candle. E agora eu vou marcar ele. Beleza? Vou pegar aqui e vou marcar. Pronto, agora eu tenho 50% que está aqui, ó. 5,59. Vou bater aqui. 5,59. Deu certinho, cara. Não acredito. Certinho. 5,59. Pronto. Agora eu tenho aqui uma marcação no semanal interessante, certo? Apesar que eu tenho também esse candle aqui, ó. Que ainda não foi perdido, beleza? Mas aqui eu tenho uma atividade profissional maior do que essa aqui. Então, para mim, essa aqui que vai funcionar. Então, agora, galera, o que eu tenho? Eu tenho aqui 5,82, seria o atual preço aqui no semanal, né? No caso aqui, falta 4 dias. E aí eu tenho 50% desse candle total, que está no 5,59. Ou seja, nessa configuração no semanal, por mais que o preço corrija para vir buscar essa região aqui, né? Essa região de 5,59, essa correção é normal para mim. Essa correção aqui é normal para mim, certo? Pode ver que a gente veio lá no vácuo de liquidez, praticamente no 50%, que era a próxima parada era essa daqui, depois viria essa. Então a gente pegou aqui bem no limite mesmo, fez essa absorção toda aqui e o preço ficou acima. Então, galera, pela essa configuração do gráfico semanal no STT, a gente pode ter correções até a região de 5,59 e é normal para o STT. Por quê? Porque essa região aqui é de 50% da barra de maior volume que esse camarada. E aí, o que não pode acontecer no SDT, que eu quero que aconteça, mas o que não pode acontecer aqui, eu falando do gráfico, é romper aqui. Rompeu aqui, ficou abaixo, então a gente já tem indício que isso aqui possivelmente foi uma distribuição. E aí a gente pode, aí sim, pode vir aquele tão sonhado menos 50% aqui que eu estou acreditando, tá? Mas na configuração atual que o mercado se encontra, nesse exato momento que fez esse semanal bem aqui, eu não tenho notícia boa para vocês, galera, infelizmente. Por quê? Porque a gente está acima de 50, isso aqui não pode acontecer, a gente teria que estar abaixo, né? Diferente do Bitcoin aqui, ó, quando aconteceu esse baita de candle aqui, a gente começou a ficar abaixo, então negativo, ou seja, isso aqui foi uma distribuição. Nesse momento aqui, a gente fez um candle aqui, por mais que ele foi positivo, mas o candle, né, ele está acima, né? Na verdade, ele está acima, diferente do Bitcoin, que veio para baixo. No Bitcoin, ele fez isso aqui lá em cima e perdeu essas regiões aqui, ou seja, distribuição total. Nesse caso aqui, a gente absorveu toda essa venda aqui, está acima de 50. Então, eu tenho mais força semanalmente falando aqui, mais força compradora. Então, isso aqui
ele bate até com o gráfico lá diário, né, da POC nessa região. Está praticamente em cima dessa região de POC. Então vamos ficar bastante atento agora, porque o jogo mudou aqui no STT. Realmente a gente tem aqui mais força compradora no semanal. Vamos ver se a gente consegue romper esses 5,59 para baixo. E aí o próximo passo seria aqui 4,45, depois aí 3,44 e aí por último essas regiões aqui de baixo, né? Mas vamos botar o pé no chão e primeiro vamos tentar ali ver se a gente chega a 4,47. Mas para isso acontecer, a gente tem que romper a região dos 5,59 que a gente acabou de marcar aqui para vocês, para isso acontecer, tá? Caso contrário, não acontece. Beleza? Vou salvar aqui. Não vou salvar ainda. Ainda não vou salvar. Não, eu vou salvar. Por que acho que ele vai mudar? Não, ele não vai mudar não. Beleza, galera? Tranquilo? Então é isso que eu quis passar para vocês. Isso aqui foi legal porque a gente pegou agora. Lá no Bitcoin mesmo. Ó, tá vendo aqui o nível de POC no Bitcoin aqui, ó. Ele tá nos 43.428,06. O preço já bateu 1, 2, 3 e nada de romper essa região. Seria interessante o Bitcoin romper essa região e ficar acima. Tá? Se ficar acima dessa região aqui é legal, porque eu estou acima do maior pico de volume aqui dessa configuração aqui. Ou seja, a gente tem aqui uma possível acumulação, vem um teste de oferta aqui e a gente começa a subir. A gente teve aqui o primeiro break nessa região, veio aqui, se começar a subir novamente aqui é ótimo. Para isso acontecer, presta bem atenção, para isso aqui acontecer, esse camarada aqui, ele tem que vir corrigir. Se não corrigir, isso não acontece. Certo? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Vamos ficar de olhos atentos aqui no Bitcoin, tá? Principalmente aqui nesse gráfico USDT.D, a dominância aqui do Tether no caso, tá? E vamos ver aí o que vai acontecer aí nas próximas semanas. Na minha opinião, infelizmente, enquanto a gente ficar abaixo da VWMA, para mim é baixista aí a tendência, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Tamo junto. Boas.